No vídeo de hoje vamos falar novamente sobre um aspecto fonológico das línguas, repertórios consonantais. Já falei num vídeo uma vez sobre repertórios de vogais, confere lá depois. Nele a gente pode ver que os repertórios de vogais são mais previsíveis nas línguas de acordo com o número de vogais que elas possuem. Se uma língua possui 3, 4, 5, 6 ou 7 vogais, temos grande chance de chutar quais seriam essas vogais e acertar mesmo sem jamais ter visto a língua antes. Mas será que conseguimos fazer a mesma coisa com consoantes? Pense aí, se você tivesse que desenvolver uma língua com apenas 5 consoantes, quais consoantes elas seriam? Comenta aí embaixo em quais pensou. Enquanto o contraste de vogais basicamente se dá pela distância entre elas dentro da boca, em consoantes existem muito mais características em jogo. Além do local de articulação, a maneira de articulação e o vozeamento são outros pontos bastante relevantes. Assim, se eu tivesse que definir uma língua com apenas 5 consoantes, eu provavelmente escolheria pa, ta, ka, sa, ha ou pa, ta, ka, ma, na. A mim parece meio instintivo distinguir pelo menos 3 oclusivas, uma bilabial, uma coronal e uma velar. Se você está confuso com essa terminologia, assista a alguns dos meus vídeos antigos sobre consoantes, porque aqui não vai dar tempo para esclarecer. Agora, se formos olhar para as línguas reais com pouquíssimos fonemas, será que elas seguem essa lógica? Das vogais sabemos que a lógica de maior contraste possível se mantém. Vamos começar a ver os repertórios de consoantes de diversas línguas então, das menores para as maiores. Mas antes já se inscreva no canal caso seja novo por aqui. E já que vai se inscrever, dá logo um joinha também. A língua Biritai, falada na Nova Guiné, tem realmente apenas 5 consoantes fonêmicas, sendo um dos menores repertórios de consoantes de qualquer língua do mundo. Suas 5 consoantes são ba, ta, da, fa, sa. Olha só que repertório curioso. Não existe nenhuma consoante velar, nem nenhuma consoante nasal. E mesmo com apenas 5 consoantes, a língua ainda decidiu manter um contraste de vozeamento em ta e da. É, ao meu ver, um sistema bem bizarro mesmo. Algo que eu jamais pensaria que uma língua adotaria. Mas é o que é, né? O que a gente pode fazer? Biritai é uma língua da família das línguas da planície dos lagos, que são todas caracterizadas por um repertório de consoantes bem peculiar e pequeno. Entre línguas de 6 consoantes encontramos a língua Iau, também uma língua da planície dos lagos. Veja que o repertório é parecido com o do Biritai, exceto que aqui temos sim uma velar, K, contrastando assim oclusivas em 3 pontos de articulação. É interessante também que em Iau as versões vozeadas são implosivas, ba, da. Mesmo assim, ainda não existe nenhuma consoante nasal. Essa é uma característica bem marcante dessa família de línguas, e a gente pode ver o mesmo com a língua Obokuitai, que também tem 6 fonemas, basicamente os mesmos que o Iau, exceto que em vez de uma fricativa bilabial fa, temos uma fricativa glotal ha. E aqui as vozeadas não são implosivas. Rotoka Central é outra língua com apenas 6 consoantes, e aqui vemos a presença apenas de oclusivas em 3 locais de articulação e contrastando desvozeadas e vozeadas. Nada de nasais também, e nem de fricativas. Outra escolha bem pouco prática a princípio. Rotocas não é uma língua da planície dos lagos, mas também é falada na Nova Guiné, e pertence à família de línguas de Bougainville setentrional. Com 8 consoantes, continuamos encontrando línguas da planície dos lagos, como o Sikaritai, onde agora aparecem Kwa e Wa como consoantes adicionais em comparação com os repertórios das outras. Ainda nenhuma nasal à vista. A língua Rapoisi, parente do Rotocas, também tem só 8 consoantes. Aqui temos 4 oclusivas desvozeadas contrastando pa, ta, ka, a, 2 fricativas, sa, ha, e 3 consoantes vozeadas que podem ser nasais ao final de uma sílaba, mas em outras posições são fricativas ou um tep. Pelo menos é um sistema já um pouquinho mais equilibrado, né? Mas com 8 consoantes também temos 2 outras línguas bem famosas, havaiano e pirahã. Ambas possuem características bem peculiares também. O havaiano não diferencia ta e ka como fonemas distintos, algo raríssimo no mundo. E o pirahã não contrasta ga e na, considerando ambos alofones do mesmo fonema. Acho que essas coisas acabam sendo inevitáveis quando seu repertório de consoantes é tão pequeno assim. Mas perceba como é curioso que a parada glotal a é um fonema tão comum nessas línguas de repertório pequeno. Com 9 consoantes temos Rotoka Zaita, outra língua da família Bougainville setentrional, onde temos um sistema lindamente simétrico com oclusivas desvozeadas, oclusivas vozeadas e nasais em 3 locais de articulação. É uma simetria dessas que me encanta. Com 9 fonemas temos também outras línguas polinésias próximas ao havaiano, como o taitiano e o rapa. O taitiano é curioso também porque não possui nenhuma consoante velar fonêmica, algo bem bizarro. Além disso, a presença de uma fricativa bilabial vozeada sem uma desvozeada em rapa é outra coisa curiosa. 10 consoantes ainda é um repertório bem pequeno e ainda é restrito basicamente à Oceania e à Nova Guiné. A língua Keu tem uma classificação incerta, talvez sendo uma língua de planície dos lagos também. Ela continua não tendo consoantes nasais e contrasta oclusivas desvozeadas e vozeadas, além de uma fricativa sa e 3 aproximantes.
É um sistema já mais simétrico e lógico apesar da ausência de nasais. Por ser tão bonitinho, é mais estranho e improvável que seja mesmo uma língua da planície dos lagos, porque olha a língua Faiu, que é confirmadamente da planície dos lagos. O sistema dela ainda é bem estranho, com contraste de vozeamento só para a série coronal, e alguns fonemas bizarros como Hra, além de Tja, que apesar de não ser um som estranho por si só, fica meio perdido no meio desse repertório. Duas línguas polinésias com 10 consoantes são Maori e Rapa Nui. Nelas existe um belo equilíbrio de oclusivas e nasais, mas ao menos em Rapa Nui as fricativas são meio esquisitas. Em geral, pode-se notar que quanto maior o repertório de consoantes, mais provável parece ser que ele seja mais simétrico. A partir de 11 consoantes começamos a encontrar mais facilmente línguas pelo mundo todo com esse repertório. Ainu, falado no Japão, e o Aral, falado no litoral da Venezuela, da Guiana e do Suriname, têm 11 consoantes. Ambos os sistemas são bem normais a meu ver. Veja que todas as consoantes obstruentes, ou seja, fricativas, africadas, oclusivas, são desvozeadas, e todas as soantes, ou seja, nasais, aproximantes líquidas, são vozeadas. É isso que eu espero ver em sistemas onde vozeamento não contrasta, obstruentes surdas e soantes sonoras. Os sistemas com 10 ou menos ainda tinham isso muito bagunçado. Nessas línguas com 11 ou mais, a gente também começa a ver outra coisa que parece tendência em repertórios consonantais maiores. Existe uma variedade muito maior de consoantes coronais, ou seja, pronunciadas com a parte da frente da língua, do que outros tipos. Com 12 consoantes trago como exemplo 3 línguas, cada uma de um continente. Comanche da América do Norte, Tucano da América do Sul e Yugambé da Austrália. Perceba que apesar de todas terem exatamente 12 consoantes, elas se distribuem de maneira bem diferente. Comanche não tem nenhum L ou R, Yugambé não tem nenhuma fricativa, e Tucano não possui nasais fonemicamente distintas de oclusivas sonoras. Mesmo assim, todos os sistemas são razoavelmente equilibrados e, novamente, as coronais formam uma série mais diversa. Djurbal da Austrália, Cherokee da América do Norte, finlandês da Europa e Wari e Caribe da América do Sul todas possuem 13 consoantes, mas perceba a diversidade presente. Uma coisa que começa a ficar um padrão é que haja contraste de oclusivas nos 3 lugares mais clássicos de articulação, labial, coronal e velar. Mas o Cherokee é uma exceção, pois não tem nenhuma oclusiva bilabial. Isso é uma característica comum em línguas da América do Norte. Djurbal não tem nenhuma fricativa, o que também é comum em línguas da Austrália. Então, se você estiver pensando em desenvolver várias conlens para um universo de ficção, por exemplo, preste atenção nesses detalhes de línguas naturais. É comum que línguas geograficamente próximas tenham tendências parecidas na fonologia, como algum tipo específico de consoante que falta em todas ou na maioria. Mas existem também tendências gerais que a gente começa a ver com repertórios maiores assim. Geralmente, quando uma língua possui apenas 2 fricativas, elas são sa e ra, como a gente pode notar em Cherokee, finlandês e Caribe. Mas o Wari não tem sa, apenas cha como um alofone de cha. Note também como o Wari não diferencia oclusivas sonoras plenas, só pré-nasalizadas ba e nda, mas não como morfemas distintos das nasais ma e na. Isso é algo comum em línguas da América do Sul, mas não é regra geral. É só ver como o Caribe ali ao lado distingue claramente os 2 grupos de consoantes. No finlandês a gente pode perceber uma tendência comum em línguas com um número assim razoável de consoantes, tipo mais de 10 e menos de 25 geralmente. Todas as línguas obstruentes são surdas, nesse caso, pa, ta, ka, sa, ha, e todas as soantes são sonoras nesse caso, ma, na, la, ya, ra, ra. Djurbal e Cherokee fazem a mesma coisa. Com 14 consoantes temos Tetum, falado no Timor-Leste, Inuktitut, falado no Canadá, japonês e Kaingang, falado no Brasil. Kaingang segue novamente a tendência sul-americana de não distinguir nasais e oclusivas sonoras, mas ele é interessante por não ter sa como fonema. O japonês é muitas vezes percebido por estrangeiros, como nós falantes de português, por exemplo, como tendo muito mais fonemas do que realmente tem. Veja que as oclusivas e fricativas têm muitos alofones. O Inuktitut é incomum por distinguir vozeamento nas oclusivas apenas para a série velar, pois tem ka e ga, mas apenas pa, ta, ka, sem ter o correspondente vozeado ba, da, ga delas. Se olharmos para o Tetum, vemos que ele também só distingue vozeamento numa série, a coronal, com ta e da, tendo apenas ba na série labial e ka na série velar. A princípio pode parecer incomum também, mas de fato quando uma língua tem oclusivas nessas 3 séries, labial, coronal e velar, se uma das séries não possui a versão desvozeada é a labial, e se uma não tem a versão vozeada é a velar. É raro que as 2 coisas ocorram juntas, mas aqui temos, e é como esperado. Agora, com 15 consoantes, temos como exemplo 2 línguas da América do Sul, Ticuna e Bororo, uma da América do Norte, Cree, e uma da África, Efik. Perceba que tanto Ticuna quanto Bororo não possuem fricativas, mas distinguem oclusivas sonoras e nasais, e elas não são línguas da mesma família. Parece que na América do Sul você opta por ter fricativas ou por distinguir oclusivas sonoras de nasais. As 2 coisas não ocorrem frequentemente juntas no continente.
Cree segue a tendência que comentei de todas as obstruentes serem surdas e as soantes sonoras. Só o que destoa é a obstruente da, que é sonora. Mas quem sabe ela seja mais uma aproximante da, portanto soante mesmo, né? Não sei. EFIC tem de novo o que vimos em Téton. Falta Bá nas oclusivas labiais e Gá nas velares, como esperado. Também é interessante que EFIC tem uma consoante de articulação dupla, Pá, com um K e um Pá articulados juntos, mas não tem a Pá pleno. Isso é comum em línguas da Nigéria, que é justamente de onde o EFIC vem. Com 16 consoantes, tenho só uma língua para mostrar de exemplo, Hiligaynon, uma língua das Filipinas. Mas olhem só que sistema bonito, que sistema bem feito. Temos oclusivas surdas e sonoras nos 3 pontos de articulação, uma nasal correspondente a cada uma, as 2 fricativas clássicas, Sa e Ra, as 2 semivogais clássicas, Wa e Ya, e 2 líquidas, La e Ra. É um sistema bem prático, sem exageros nem faltas. Com 17 consoantes começamos a chegar em repertório de tamanho médio, digamos assim, porque o número de línguas com eles começa a ficar muito grande. Tenho 8 exemplos e vou ter que dividir a tela em 2 por isso. Primeiro aqui 4 da América do Sul, o Apixana, Munduruku, Guarani e Apinagé. No Guarani continuamos vendo a tendência de não distinguir fonemicamente nasais e oclusivas sonoras, mas todas as outras fogem da regra. Em Apinagé existe aparentemente diferença fonêmica entre nasais e oclusivas sonoras, mas as oclusivas sonoras são sempre pré-nasalizadas. Mesmo assim, não existe oclusiva sonora velar, pré-nasalizada ou não, o que novamente segue a regra que mencionei antes. Se uma das séries não tem a versão sonora, é a velar. Em Munduruku, as oclusivas sonoras não são pré-nasalizadas e, de novo, a sonora velar está faltando. O Apixana é meio bizarro porque as versões sonoras da série coronal são retroflexas, mas as surdas são alveolares. As outras 4 línguas com 17 consoantes vêm de lugares bem distintos. A Bawiri é novamente uma língua da planície dos lagos da Nova Guiné, e, como esperado, não tem consoantes nasais, mesmo tendo 17 consoantes distintas. Na verdade, seu sistema só é tão grande porque ela contrasta consoantes plenas e labializadas para todas, exceto a rótica. Se não fosse isso, ela teria apenas 9 consoantes. A língua Wati, da Austrália, segue novamente a tendência australiana de não ter consoantes fricativas. Mesmo assim, ela tem um sistema lindamente equilibrado de oclusivas e suas nasais correspondentes. Tamil, como toda boa língua indiana, distingue oclusivas em 5 pontos de articulação: labial, dental, retroflexa, palatal e velar. Koreaco, uma língua Chokoto-Kamchatka da Rússia, também distingue 5 pontos de articulação para oclusivas, mas em vez da retroflexa do Tamil tem uma uvular. O Wati e Tamil seguem novamente a tendência de todas as obstruentes serem surdas e todas as soantes serem sonoras. Koreaco talvez seja assim também, caso aquelas fricativas ali, vá e ra, na verdade sejam aproximantes. Meu conhecimento sobre essa língua não é suficiente para confirmar ou negar isso. Bem, para que esse vídeo não fique gigante, eu vou mostrar os próximos exemplos de línguas com mais e mais consoantes só fazendo comentários eventuais. Você pode pausar o vídeo para ver com detalhes se for de seu interesse. Com 18 consoantes temos malaio, terena, yorubá, norueguês e grego moderno. Aqui só vou comentar que o grego segue a tendência comum em línguas europeias modernas, muitas fricativas diferentes. Com 19 temos mapuche, náhuatl e huasteca, espanhol, mandarim, umbundo e acã. Com 20 temos francês, basco, evenque, turco, maasai, bambara e hopi. Com 21, onsriquiano, nivaclé, português, javanês, maia yucateque, tailandês e telugu. Com 20 tenho só o coreano de exemplo. Aproveita e vê depois meu vídeo falando sobre as polêmicas consoantes oclusivas do coreano, caso você já tenha estudado essa língua e as ache confusas. Com 23 consoantes, italiano, alemão, persa e azerbaijano. Com 24, inglês, alçá e vietnamita. Com 25, húngaro, tcheco, servo-croata, wolof, tehuelche e lingala. Com 26, aimará, krenak e galês. Aqui a gente pode ver que é interessante que krenak, uma língua da América do Sul, e galês, uma língua da Europa, ambas têm 26 consoantes e distinguem nasais surdas e sonoras. Soantes surdas são bem raras no mundo, mas aqui temos 2 línguas onde elas ocorrem contrastando com a versão sonora. No meu vídeo sobre a escala de sonoridade, eu comento a razão de soantes raramente serem surdas. Não deixe de conferir. Com 27 consoantes temos o islandês, mais uma língua que distingue soantes surdas e sonoras. Se você prestar atenção nas consoantes contrastantes em línguas a partir daqui, vai ver que o número tão elevado é causado muitas vezes por haver contraste causado por articulação secundária, como aspiração, labialização, palatalização e o surgimento cada vez mais comum de consoantes não pulmônicas, como implosivas, ejetivas e cliques. Vemos isso em várias dessas com 28 consoantes. Polonês não tem nada disso, mas Swahili tem implosivas, árabe tem faringializadas, Quichua tem palatalizadas e velarizadas,
Nambiquara e georgiano têm aspiradas e glotalizadas. Com 29 consoantes temos albanês, que tem um sistema mais básico, com poucas articulações secundárias, e bengalês, que é cheio de aspiradas e murmuradas. Com 30 consoantes chegou o armênio, onde a presença de várias aspiradas ajuda a chegar nesse número alto. O amárico, que tem ejetivas e labializadas para aumentar o número, e o malgache, que tem muitas consoantes pré-nasalizadas e uma série curiosa de africadas vibrantes, que talvez eu aborde num vídeo um dia. A partir daqui começa a ficar cada vez mais raro achar línguas com tantas consoantes. Com 31 consoantes temos Lakota. Com 32, Tamazight dos Atlas Centrais. Com 33, Hindustani birmanês. Agora vamos começar a pular alguns números. Com 35, Navajo e Sami setentrional. Com 36, russo, curdo e burushaski. Com 39, lituano. E com 50, Zulu. Não só o Zulu distingue consoantes por aspiração, ele também possui cliques, 15 cliques fonemicamente distintos, incluindo cliques nasais e cliques aspirados. E se você acha 50 muito, olha só para o abecase com fucking 58 consoantes distintas. E dessas, somente 5 são soantes. É uma quantidade absurda de oclusivas, africadas e fricativas contrastando não só em local de articulação, mas por vozeamento, labialização, palatalização e aspiração. E rindo da cara do abecásio vem o arrente da Austrália com 64 consoantes distintas, e nenhuma delas é diferenciada por aspiração ou vozeamento, mas sim por labialização e 3 tipos de nasalização: plenas, pré-nasalizadas e nasais pré-oclusivas. Isso tudo em 6 locais de articulação: bilabiais, dentais, alveolares, retroflexas, palatais e velares. E esse nem é o número maior registrado ainda. Algumas línguas com clique supostamente possuem mais de 100 consoantes distintas, mas eu nem vou arriscar mostrar aqui porque é algo tão complexo que não existe total consenso do número exato delas. Agora eu quero saber quantas consoantes a sua conlang tem. Ou, se você não é conlangueiro, qual é a língua que você estuda ou fala que mais consoantes tem? E qual tem menos? Deixa aí nos comentários. E não é fascinante toda essa diversidade de línguas humanas? De um lado temos línguas com míseras 5 consoantes e do outro lado línguas com mais de 100. E todas elas conseguem ser usadas perfeitamente pelos seus falantes. É maravilhoso. E sabe o que seria mais maravilhoso? Ver você se tornando um apoiador desse canal. Seja se tornando um membro aqui no YouTube ou pelo Apoia-se. Você tem benefícios em agradecimento, confere lá. Mas você também pode sempre apoiar o canal por um Pix, seja do valor que quiser e puder. Qualquer realzinho já ajuda. E não esqueça de apoiar o canal de graça, isso é bem fácil. É só interagir com sua curtida, sua inscrição, seus comentários e compartilhando o vídeo. Até mais e articule bem suas consoantes.